falando, então, de alguns pontos da poética do Horácio. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou utilizar como referência a tradução do Jaime Bruna, né, que está no livro da editora Cultrix, da Arte Poética do Horácio, no meu exemplar, dá início na página 55 do livro. Tá? A poética do Horácio, ela também é conhecida como Epístola aos Pisões, né? Então é uma espécie de carta que o Horácio escreve aos seus interlocutores, pais e filhos, cidadãos, que são chamados de pisões, e ele usa do artifício de tê-los como interlocutores internos ao texto, né? Então eles são espécies de narratários a quem a figura do Horácio se dirige. O Horácio vai claramente propor uma dicção de ordem poética, no sentido de um conjunto de observações normativas sobre a construção artística da palavra, né? Ele vai fazer referência aos poetas da antiguidade, à retórica, mas ele está dentro de um campo específico, que é a poética, ou seja, do uso da palavra não no seu sentido pragmático de persuasão, mas no seu sentido artístico de criação, né? E, portanto, ele propõe, já de início, uma correlação que vai perdurar ao longo de todo o seu texto, que é a comparação no modo de representação da pintura em face à poesia, né? Essa frase vai aparecer mais adiante no texto, mas vocês já conhecem porque ela é um topos no âmbito das artes, que é a ut pictura poiesis, como na pintura a poesia. A associação feita pelo Horácio é aquela de que aquilo que a pintura faz em termos de imagens, a poesia faz por meio das palavras, né? Então, a boa poesia é aquela que pinta imagens aos ouvidos do leitor. Ela não se serve somente à persuasão, ela não tende a convencer ninguém, né? Ela quer expor e explorar alguma coisa, mas ele também vai tocar em um assunto que também vai ser relevante para o Longino, que é o caráter educativo desses textos. Então, a gente ainda está dentro da tradição sobre a verdade, o belo e o bem, daquilo que se prevê como uma obra de arte, sendo um conjunto composicional que, ao mesmo tempo que deleite, traga algum aspecto educativo. É óbvio que aqui a gente precisa lembrar que o sentido de educação do qual falam esses pensadores não está aliado ao sentido moderno que nós atribuímos à noção de pedagogia, mas ao seu sentido antigo, né? Em que a educação se dá como um processo complexo e global, não necessariamente escolarizado, uma vez que a gente não tem a escola da forma como nós temos hoje, e isso obviamente chega aos dias de hoje, a educação é parte da construção do cidadão da polis, né? Daquele que tem direitos políticos e econômicos na cidade, mas também na família, né? Essa educação, em alguns momentos, vocês vão perceber, ela acaba sendo restrita a alguns sujeitos, e tanto no narratário do Horácio quanto do Longino, vocês vão perceber uma predileção por um público aparentemente iniciado, que seja capaz de perceber, especialmente no Longino, as emoções mais elevadas, né? A gente vai ver depois no Longino que ele faz uma crítica bastante ferrenha ao próprio Homero, dizendo que o Homero tem momentos altos, mas em grandes partes ele acaba com o Homero, né? Diz, inclusive, que a Ilíada é melhor do que a Odisseia, porque foi composta quando o Homero era jovem e, portanto, com um pensamento mais ágil, e que a Odisseia corresponderia a um Homero senil, e que a idade levaria ele a não produzir uma literatura de qualidade, porque ele fica produzindo narrativa e fabulação, o que nos olhos do Longino é bastante degradado, né? Mas
o Horácio, ainda que também utilize do modelo homérico, não vai ser tão incisivo na crítica ao Homero como será o Longino, que nós veremos adiante. Bem, eu chamo a atenção, então, para o início do texto, ali na página 55, quando o Horácio começa dizendo: suponhamos que um pintor entendesse de ligar a uma cabeça humana um pescoço de cavalo, a juntar membros de toda procedência e cobri-los de penas variegadas, de sorte que a figura de mulher formosa em cima acabasse num hediondo peixe preto. Entrados para ver o quadro, meus amigos, vocês conteriam um riso? Creiam-me, pisões. Bem parecido com um quadro assim, seria um livro onde se fantasiassem formas sem consistência, quais sonhos de enfermo, de maneira que o pé e a cabeça não se combinassem num ser uno. Tá? Antes de comentar a imagem que o Horácio traz à baila, prestem bastante atenção no final desse primeiro parágrafo, em que ele fala de uma combinação em um ser uno. Né? A ideia de unidade, no Horácio, ela diz respeito a uma união de um todo significativo que forme algo homogêneo. Daí, para nós, leitores contemporâneos, essa imagem inicial do Horácio pareça algo anacrônica, porque nós já conhecemos, por exemplo, a proposição do surrealismo, que tem como proposta estética juntar elementos díspares na composição de figurações de personagens de modo composicional inovador ou original, né? Na esteira das proposições da psicanálise do sonho. Outra coisa que a gente precisa pensar é que o Horácio não se opõe às figuras híbridas do imaginário da mitologia, né? Como os grifos, ou as esfinges, enfim, outras criaturas que são compostas de partes diferentes de animais. Eu estou chamando a atenção de vocês para isso, porque a gente já percebe que, em alguns momentos, a proposição de unidade do Horácio, ela converge para a nossa interpretação do Aristóteles acerca de uma verossimilhança, ou seja, de que ainda que haja elementos díspares na composição de determinadas formas, se eles forem coerentes dentro das partes em relação ao todo que compõe o texto, essa unidade não estaria perdida, ela simplesmente estaria limitada ao campo da verossimilhança que o texto cria para si mesmo. Né? Ou seja, dentro de um universo de fantasia, seria possível juntar elementos díspares sem entender que eles formariam alguma personagem disforme ou incoerente. Entretanto, esse valor não é cabível na poética horaciana. Né? Ele está buscando formas homogêneas. Vocês vão perceber que, em determinado momento, ele vai fazer, assim como o Longino também cria uma diferenciação, uma pequena crítica à noção de fantasia. Né? Ele está limitando a ideia de fantasia e de fabulação do texto, de modo que, se nós tínhamos uma aproximação em termos de verossimilhança, a gente vai ter uma divergência do Horácio em relação à nossa leitura do Aristóteles, uma vez que ele está implicando em valores de aparência no momento em que ele está falando sobre a composição. Né? Ele já está nos dando exemplos de como não se deveria compor, por assim dizer, personagens. Tá? Por que eu estou tentando mostrar a aproximação e pontuar a divergência? Porque a gente tem que lembrar que, como sucessor da poética de Aristóteles, o Horácio faz a sua interpretação e propõe uma normatização do modo como ele recebe, e, portanto, a sua sociedade, os seus convivas e seus pares recebem esses parâmetros da antiguidade grega e os reinterpretam na sua cultura. Né? Quer dizer, o Horácio, em alguns momentos, é bastante aristotélico e, em outros, perdoem-me a redundância, é muito horaciano. Né? Então, tem horas que ele converge a sua postura
aquilo que nós vimos acerca do princípio de verossimilhança, e tem horas que ele diverge desse princípio. Esse interlocutor pergunta, né? A pintores e poetas sempre assistiu à justa liberdade de ousar, seja o que for. Então, esse interlocutor interpela virtualmente o Horácio e fala, olha, ao sujeito criador sempre foi permitida toda a liberdade de criação radical, né? O Horácio vai concordar, mas ele vai dizer um porém. Bem, eu sei, essa licença nós a pedimos e damos mutuamente. Não, porém, a de reunir animais mansos com feras, emparelhar cobras com passarinhos, cordeiros com tigres. Então, aqui vocês percebam que ele não nega a liberdade criadora, mas ele está colocando princípios a ela. E vocês podem perceber que esses princípios são valorativos, né? Ele está dizendo que animais ferozes podem ser ajuntados com animais ferozes, mas animais mansos não podem ser ajuntados com animais ferozes. De modo que há uma criação de uma tipologia que separa qualidades entre as coisas do mundo e que prevê que a coerência deve ser em relação aos traços semânticos que correspondem a essas aparências, né? Então, o criador só poderia juntar animais ferozes para criar uma besta, e só poderia juntar animais pacíficos para criar uma nova figura dócil, né? Então, vocês vejam que ele está implicando valores nessa divisão. Ele segue. Não raro, a uma introdução solene, prenhe de promessas grandiosas, cosem 1 ou 2 retalhos de púrpura que brilhem de longe, quando se descreve um bosque sagrado e um altar de Diana, os meandros de uma fonte a correr apressada por amena campina, o reno ou o arco-íris. Mas esses quadros não tinham lugar ali. Você talvez pinte muito bem um cipreste, mas que importa isso se está nadando sem esperanças entre os destroços de um naufrágio? Então, aqui ele exagera a imagem para nos deixar clara a sua proposição, né? Então, se você está nadando entre os destroços de um naufrágio, não caberia colocar uma imagem que não fosse trágica no seio dessa composição, né? Ele está então separando, valorizando as formas composicionais para que elas sejam de acordo com os valores que a composição compõe. O uno deve ser homogêneo em termos desses valores e, portanto, em termos das suas aparências. Ele continua. Começou-se a fabricar uma ânfora. Por que, ao girar o torno do oleiro, vai saindo um pote? Né? Então, ele está falando de um escultor, né? De alguém que está manipulando a argila. Em suma, o que quer que se faça, seja pelo menos simples e uno. Né? Então, notem vocês que a simplicidade e a unidade, e, consequentemente, a beleza, elas não estão na variedade das formas, mas na coerência que as formas tenham consigo mesmas. Né? Essa ideia de homogeneidade vai sendo incutida aqui, de modo que, logo adiante, o Horácio vai falar das formas rítmicas e de como elas compõem harmoniosamente a recepção. Vejam, por exemplo, que logo adiante, já na página 56, ele afirma: a fuga a um defeito, faltando arte, conduz a um vício. O mais apagado artífice das imediações da escola de Emílio pode, em bronze, modelar unhas, pode até reproduzir a maciez dos cabelos, e, não obstante, malograr-se no conjunto da obra por não saber compor o todo. Né? Então, vejam que ele está fazendo uma relação entre parte e todo, como nós já vimos na semana passada, ainda no Aristóteles. Eu cá, se me pusesse a criar uma obra de arte, a ser como ele, preferiria viver com nariz torto, olhos negros, cabelos negros de chamar a atenção. Aqui, eu chamo a atenção para uma coisa bastante importante para nós. É o fato de que o Horácio não é poeta. O Horácio é um proto-crítico literário. Né? E em alguns momentos vocês podem ter percebido que há uma certa frustração quando ele fala dessas imagens. Né? Isso a gente encontra correspondências bastante vulgares, quando se diz que, por exemplo, os
críticos literários são leitores, são escritores frustrados, né? Que não se realizaram e foram fazer teoria e crítica literária. Nós poderíamos pensar em outra forma de intelectual contemporâneo que é muito comum, que são os professores de literatura que se tornam escritores, né? Nós temos uma onda bastante grande disso acontecendo na literatura brasileira. Cristóvão Teza, Paulo Henriques Brito, Marcos Scar, enfim, há um universo de professores a prioristicamente teóricos da literatura que se fazem escritores a posteriori. Só estou chamando a atenção de vocês para isso, para pensarem na figura do intelectual crítico em oposição ou não à do criador da obra de arte em si. Tá? Bem, o Horácio vai chamar a atenção para o fato de que poetas como Homero cometem esses deslizes, né? Ele está falando da relação entre o todo e as partes na composição e na homogeneidade da criação, mas na página 57 ele nos faz uma pergunta retórica bastante relevante. Vejam ali no penúltimo parágrafo da página 57. O Horácio diz: se não posso, nem sei respeitar o domínio e o tom de cada gênero literário, por que saudar em mim um poeta? Por que a falsa modéstia de preferir a ignorância ao estudo? A um tema cômico, repugna ser desenvolvido em versos trágicos. Do outro lado, o Jantar de Tiestes indigna-se de ser contado em composições caseiras, dignas, por assim dizer, do soco. Guarde cada gênero o lugar que lhe coube e lhe assenta. Vocês vejam aqui o quanto o Horácio é mais claro e mais propositivo na ideia de que, isso já, obviamente, já estava no Aristóteles, de que cada gênero literário, o que para nós, em outras palavras, seria mais adequado dizer cada espécie, compõe um tom adequado à sua composição. E não seria adequado qualquer tipo de composição que não respeitasse o tom que a sua forma pede. Em outras palavras, se está se compondo uma elegia, que é um tipo de forma poemática relacionada à morte, não se pode cantar uma elegia de modo cômico, engraçado, alegre ou feliz. Né? Só seria elegia se ela tivesse um tom solene, melancólico, enlutado. O que nos interessa aqui em termos mais contemporâneos? É pensar justamente em que medida a literatura moderna, e quando eu falo moderna, eu já estou falando desde o romantismo para cá, e contemporânea, se apropria ou não dessa proposição, ou dela se desvencilha. Né? Uma vez que uma das grandes contradições que são elaboradas pela teoria e pela crítica literária ainda hoje são as ideias de tradição e ruptura. Ou de crise, como nós já conversamos anteriormente em outra situação. Vejam, o que eu quero que nós pensemos, em termos de poesia stricto sensu, ou de outras composições artísticas, é um escritor, ao decompor, deformar uma forma composicional estabelecida na tradição, em um determinado parâmetro, ele está atualizando a forma literária, ele está criando outra forma literária, ou ele está repetindo uma forma literária. Em outras palavras, as espécies literárias mudam conforme as alterações ou deformações que lhes são impostas, eu estou usando a palavra, vocês vão entender o sentido, que lhes são impostas pelo ato criativo, pegando a proposição do Harold Bloom, na sua primeira versão da angústia da influência.
ao criar uma forma composicional clássica, um autor sofre de angústia da influência em termos de repetição dos parâmetros da tradição que o antecedem, se ele reivindica um lugar original nessa tradição e corrompe os valores dessa tradição, ele está rompendo com a angústia da influência? É possível romper com a angústia da influência? Existe alguma forma composicional que derive em um oposto à angústia? Ou ela também é uma manifestação sintomática, daí eu diria sintoma com TH, em termos lacanianos, ela é sintoma da tradição? Vejam, por que eu estou perguntando essas coisas? Porque uma das perguntas que perpassa a nossa disciplina como um todo, e as minhas preocupações em geral de pesquisa, dizem respeito ao conceito de literatura. E há duas grandes tendências teóricas que se opõem, e que nós já conversamos pelo fato das duas serem falhas em alguma medida, que são as proposições nominalista e realista do conceito de literatura, em que, de um lado, a gente vai considerar a literatura só aquilo que é escrito como literatura, no sentido a partir de que a palavra literatura aparece com o significado que ela tem hoje, e, portanto, seria incorreto chamar de literatura qualquer produção que antecedesse a isso. E, por outro lado, uma visão que compreende como literatura, de modo extenso e panorâmico, tudo aquilo que nós poderíamos hoje, anacronicamente, considerar como literatura, mesmo se naquele momento de criação, aquele objeto não foi composto, entre aspas, com essa intenção artística. Vou dar um exemplo ou outro que talvez seja mais fácil da gente entender. Nós estudamos em História da Arte elementos paleolíticos e neolíticos, facas, objetos de alimentação, representações de figuras humanas que conjecturamos serem utilizadas de forma ritualística, mas estudamos como objetos artísticos, né? Ou seja, se uma obra não é criada com uma intenção de arte, no sentido artístico que é moderno, ela pode ser chamada de obra de arte? Vejam que essa pergunta é retórica. Nós não temos problemas em chamá-la de obra de arte porque a contextualizamos como um objeto historicamente localizado, né? Então, nós sabemos, se formos a um museu e encontrarmos uma peça pré-histórica, nós sabemos que ela, a prioristicamente, não foi criada como obra de arte, no sentido que nós damos a uma obra de arte hoje, como um objeto relativamente autônomo. Entretanto, não temos problema nenhum com isso. Como fica em relação a um objeto literário? Veja, nós não temos problemas hoje em dizer que a Odisseia ou a Ilíada são textos literários, ainda que a ideia de literatura não fosse a mesma à época do Homero. Agora, vamos localizar essa discussão em termos das formas literárias. Se nós não temos problemas em relação a esses grandes conceitos, aliás, nós reconhecemos esses problemas de forma crítica e consciente, mas conseguimos contextualizá-los de modo a entender os seus relativismos, por que quando determinadas espécies literárias sofrem abalos na sua construção, nós insistimos num discurso de ruptura ou de negação de determinada tradição daquela espécie? Entendem o que eu quero dizer? Por que quando uma pessoa cria um texto narrativo de grande fôlego, alguns teóricos vão dizer assim, olha, isso aqui não é mais o romance, porque o romance era assim, assim, assado, e isso aqui já é outra coisa. Quer dizer, por que para conceitos tais, a transformação do objeto, de acordo com seu contexto histórico, ela se dá de modo não pacífico, mas relativamente pacificado, e em relação às espécies,
isso pode ser mais problemático. Vejam, eu estou perguntando isso para vocês, e faz parte do modo de organização retórica da minha explanação, porque se a gente levar de modo muito cerrado a visão do Horácio, o que nós compomos hoje, em termos horacianos, não se adequa à visão dele de mundo, né? Não é literatura, porque nós estamos criando coisas deformadas, né? Nós não estamos criando coisas... Pensem em uma pintura como a do Salvador Dalí, ou os escritos surrealistas como um todo, né? Vou encontrar agora, mas pensem na narrativa surrealista. Ela não se adequaria ao modelo horaciano de homogeneidade e de unidade. Entretanto, se nós ampliarmos a nossa visão e entendermos que a visão do Horácio, em uma medida, está limitada pelo seu lugar de fala, estou usando essa expressão aqui genericamente, mas que a sua proposição de unicidade como algo que seja coerente dentro do princípio da verossimilhança aristotélica, e atualizarmos esse princípio, entendendo que o surrealismo, por exemplo, é coerente com uma visão de mundo de transformação do século XIX para o XX, de impacto das teorias do inconsciente, da psicanálise freudiana, da lógica da interpretação dos sonhos. Esse tipo de abstração figurativa que o surrealismo faz, ele deixaria de ser incoerente ou disforme e passaria a ser coerente e verossimilhante. Eu vou dar um outro exemplo a vocês. Um exemplo que eu já dei para quem fez a disciplina de literatura e representação, já falamos isso. Em termos de organização narrativa, né? Pensar num tempo da narrativa que se organize como antes, durante e depois, ou passado, presente e futuro, e que organize a narrativa numa espécie de linha vetorial unidirecional do passado em direção ao futuro. Nos modelos do século XIX, a gente tem isso como um grande parâmetro, né? Romances que têm começo, meio e fim, que falam do antes, do agora e do depois, normalmente nessa ordem. Entretanto, na esteira do que a gente lê no capítulo A Cicatriz de Ulisses, do Auerbach, sobre a narrativa homérica e bíblica, e depois, no último capítulo, A Meia Marrom, onde ele analisa o Passeio ao Farol da Virginia Woolf, uma das diferenças que nós teríamos reside justamente na organização temporal, né? Em que o texto woolfiano traria de modo verticalizado o antes, o agora, o depois, por se tratar de um tempo psicológico em que as instâncias de passado, presente e futuro, elas não se dão dessa forma, né? Elas se dão em outra lógica. Ora, no conhecimento que nós temos hoje, sabendo que, enquanto estamos aqui na aula de teorias poéticas, a nossa mente está processando inúmeras outras informações simultaneamente, né? Então, eu estou com fome, minha gatinha está com frio, o vento está batendo aqui, a janela do WhatsApp está piscando, enfim, inúmeros pensamentos estão organizando a nossa mente simultaneamente. O que seria mais verossímil? Uma narrativa que organiza o nosso pensamento em antes, agora e depois? Ou uma narrativa que tenta mimetizar essa simultaneidade de informações que a nossa mentalidade, que a nossa psicologia cria? Né? Então, percebam, nesse sentido, a Virginia Woolf seria muito mais mimética, em termos de organização narrativa, do que romancistas do século XIX. Uma vez que os romancistas do século XIX organizariam virtualmente uma ordem que psicologicamente não corresponde à realidade, porque nós não percebemos a realidade assim, nós percebemos a realidade na simultaneidade. Vejam, o que muda é o contexto de percepção e de como a composição deve se dar.
Será que em relação ao Horácio não é justamente isso que está acontecendo? Quer dizer, será que a ideia de unidade horaciana ela não muda em termos de valor, mas ainda se mantém na leitura do Aristóteles como uma possibilidade de homogeneidade? Vejam que essa pergunta eu deixo ela em suspenso, porque ela indiretamente é um valor que ainda é reproduzido por nós. Nós ainda buscamos verossimilhança nas obras, inclusive nas obras mais absurdas, né? Eu dei semana passada o exemplo do Esperando Godot, né? Ou da Cantora Careca do Ionesco. Obras que, mesmo estando no seio do teatro do absurdo, que estão criando modos de representação que se posicionam diante do irrepresentável, que é o horror da guerra, nós ainda atribuímos um discurso que busca dar ou imprimir uma lógica e uma consciência de verossimilhança a esses textos. O desdobramento da minha pergunta é o seguinte: nós temos dispositivos críticos ou estamos preparados para lidar com textos que não se adequem a esses parâmetros? O que nós fazemos com textos que fogem a esses princípios? Como nós vamos lidar em termos de valor, de qualidade, com os textos, se, em alguma medida, cada texto pede para si próprio a sua própria teoria de organização, por assim dizer? E se formos extremamente hiperbólicos e deliberadamente utilizarmos de parâmetros críticos para cada obra? É óbvio que isso é uma postura radical e quase irrealizável, né? Porque, enfim, porque a gente está numa sociedade ocidental que categoriza o mundo, eu não saberia pensar de outra forma, né? Teria que ser um pensamento alienígena. Mas vamos fazer o exercício. Anarquicamente, vamos exercer uma crítica que se debruce para cada texto na sua individualidade. Como que se estabelece um parâmetro crítico que só leve em conta o relativismo para cada obra? Para cada obra, um valor. Vocês percebem como a gente cria uma aporia? É muito difícil de resolver, eu não sei se tem resolução, tá? Estou realmente pensando em voz alta. Porque se eu criar um sistema de valor para cada obra, eu não posso comparar duas obras, porque elas estão em sistemas de valor diferentes. Como eu crio teoria literária ou crítica literária nesse sentido? Se crítica se estabelece, como a Isabela está lembrando ali, pelo contraste. Mas como eu vou contrastar coisas que estão dispostas em valores de avaliação diferentes? Ora, por que eu estou fazendo essas perguntas e abstraindo de modo tão grande uma discussão que está de modo germinal no Horácio? Porque esse é um dos problemas que nós, aqui, vamos ter que nos debruçar, não necessariamente de modo teórico, mas precisamos pensar em relação a isso na elaboração de nossas dissertações e teses, mas desde o nosso trabalho da disciplina, porque vamos utilizar textos de uma tradição teórica para avaliar autores que não necessariamente compartilham desses valores de modo consciente. É óbvio que eu não estou dizendo que eu só poderia avaliar um texto literário a partir dos valores do seu próprio autor. Não estou dizendo isso, pelo contrário, na verdade, normalmente advogo ao contrário disso. Mas a questão é, como nós vamos estabelecer uma crítica judicativa, e a gente precisa também se perguntar se é que vamos fazer isso, em termos de literaturas que emergem, que estão à margem de parâmetros canônicos previamente estabelecidos na tradição e que não necessariamente corresponderão a esses valores hegemônicos.
essa pergunta vai ficar no ar, né? Eu acho que a gente precisa pensar nela. É possível fazer uma crítica literária não judicativa? Quer dizer, é possível não chegar na última instância, que é a de juiz do texto? Porque a maior parte da tradição da crítica literária nos leva a isso. Né? Quer dizer, é você ter que dizer se o texto é bom ou não, em relação a quê. Até que ponto isso vale ou não para nós. Porque a gente está... E vejam que a minha fala já denota isso. A gente está pisando em ovos. Falar de uma crítica que abra mão do seu caráter adjudicativo não necessariamente, mas comumente acaba recaindo em um relativismo universal no qual tudo é bom. Porque tudo seria bom para alguém. É esse o caminho que a crítica literária vai seguir? Se vocês analisarem uma grande parte da crítica literária que se faz hoje em dia, ela se exime do seu valor judicativo. Mas não sei se por conta de pensar isso que nós estamos pensando, ou se por uma certa covardia intelectual, ou também ser precavido intelectualmente, porque a depender do objeto que nós estamos analisando, não caberia esse julgamento ainda, uma vez que a gente é contaminado pela ideia de que o tempo vai dizer quem fica e quem é apagado da história. O que eu vejo de problema nisso historicamente, o tempo tem, e o tempo é feito por pessoas, nesse caso, ele tem historicamente apagado sempre as mesmas populações ou as mesmas vozes. Quer dizer, se eximir de fazer um valor judicativo hoje não seria, indiretamente, ratificar a posição hegemônica da crítica literária e fazer com que os mesmos valores se mantenham? Não sei, tá? Tô trazendo perguntas difíceis porque eu estou pensando em voz alta junto a vocês, mas acho que a gente precisa pensar juntos. E comecei todo esse raciocínio porque falava daquela última frase do Horácio sobre a noção do gênero literário ser adequado ao seu tom. Né? Vocês vão perceber, na maioria dos autores que estão no rol do corpus da nossa disciplina, que eles se apropriam criticamente da tradição literária, normalmente para, entre aspas, deformá-la, né? Para inverter os seus valores, para trazer formas composicionais que sejam divergentes daquela tradição com a qual eles estão dialogando. Né? Então, eles se apropriam de formas composicionais clássicas, sejam elas fixas ou não, e as deformam de acordo com o seu interesse. Né? Eu estou usando a palavra deformar aqui mais num sentido etimológico, né, de alterar a forma, do que num sentido horaciano ou longiniano de depauperar a forma. Né? Não estou pensando em formas que se empobrecem. Estou pensando em formas que se alteram mesmo, né? De que se desenvolvem no tempo. Aí, o Horácio complica a coisa, porque ele vai trazer o belo, né? Finalmente, para a sua discussão ali na página 58. Primeiro, ele disse que os gêneros deveriam ser adequados às suas formas e aos seus tons. Logo em seguida, ele diz na página 58, no segundo parágrafo: não basta serem belos os poemas, têm de ser emocionantes, de conduzir os sentimentos do ouvinte aonde quiserem. Vocês percebem que aqui, e aqui é um problema mesmo, ele também está pensando em termos de uma experiência total, né? Ele está imaginando, e é óbvio que isso é coerente com o que ele está dizendo. Se a beleza é um atributo universal, homogêneo, a beleza tecnicamente deveria ser a mesma para todas as pessoas. Porque o Horácio, na tradição do Aristóteles,
está reinterpretando a essência do plano das ideias do Platão. Então, aquilo que é belo em sua essência e, portanto, deveria ser belo para todos. Por isso, a ideia de beleza do Horácio diz respeito a um público que receba a beleza de modo homogêneo também. O texto deve impactar a todos igualmente. Como que ele vai justificar que um texto consiga fazer isso? Se todos os sujeitos tiverem uma educação em comum. Então, vejam, tudo que a gente está falando aqui está agindo em prol de uma homogeneização. Uma homogeneização do belo, uma homogeneização da arte no seu aspecto criativo, uma homogeneização da recepção dos textos artísticos e uma homogeneização da educação. Por quê? Na lógica horaciana, das duas uma. Ou o artista não soube criar de modo belo, porque ele não é bom, ou o receptor não soube receber a beleza, porque ele não foi educado para tal. Então, o defeito ou está em quem cria, ou em quem recebe. O defeito nunca está na coisa, nunca está nas teses. Por que ele nunca está nas teses? Porque se a esteses é a manifestação das ideias, ela deveria ser perfeita. A falha ou está no poeta ou está no público, no seu leitor. Por isso que a beleza é uma essência, mas uma essência que pode ser educada. Por quê? Porque a educação é um processo de elevação. Elevação no sentido platônico, né? De que as ideias estão acima de nós, inclusive hierarquicamente. Por isso que o belo, e quando a gente for ver adiante no longino, o sublime, são sempre elevados para cima. Elevar o tom. Quanto mais elevado o tom, mais perfeito estaria próximo do sentimento de sublime ou coisa do tipo. Então, o papel aqui do poeta, do criador, seria criar um poema que não simplesmente tem que ser belo, o poema em si, mas ele tem que causar uma emoção onde ele quer causar. Ou seja, a beleza não está somente no caráter material do poema, mas no impacto que o poema é capaz de gerar. E isso a gente vai perceber na noção de efeito no romantismo do Poe, como eu já anunciei várias vezes a vocês em outros textos. Ele segue: o rosto da gente, como ri com quem ri, assim se condói com quem chora. Se me queres ver chorar, tens de sentir a dor primeiro tu. Só então, meu Télefo ou Peleu, me afligirão os teus infortúnios. Se declamares mal o teu papel, eu dormirei ou desandarei a rir. Veja, ele está se dirigindo à imagem desses poetas, né? Me ocorreu agora, e daí se não fizer sentido, vocês podem me interpelar, mas se a gente lembrar da autopsicografia do Fernando Pessoa, quando ele diz que o poeta é fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente, nós temos três dores, né? Nós temos a dor que o poeta sentiu, a dor que ele fingiu no poema e a dor que nós sentimos, leitores, ao ler a dor no poema, né? E isso nos ajuda a entender que a dor que a gente lê não é a dor do poeta, do sujeito biológico, né? É a dor do poema, de um sujeito linguístico, do eu lírico, do poeta, né? Poeta aqui não sendo confundido com a pessoa do Fernando Pessoa. Se de fato a gente tem essas três dimensões, vocês percebam que o que o Horácio, em alguma medida, está dizendo é que há uma correspondência entre essas formas. Eu vou ler de novo e vejam se faz sentido. O rosto da gente ri com quem ri. Assim se condói de quem chora.
se me queres ver chorar, a mim, né, Horácio, tens de sentir a dor primeiro tu. Só então, meu Télefo ou Peleu, me afligirão os teus infortúnios, né, o infortúnio do poeta. Se declamares mal o teu papel, ou seja, se você não consegue criar o sentimento de forma bela e impactante, eu vou ou dormir ou vou cair na risada. Ou seja, é preciso que o poema encarne o sentimento de forma a despertar o sentimento no seu espectador. Vocês percebam que não há uma correspondência em termos de igualdade, né? O sentimento do poeta, e aqui cabe eu fazer uma observação bem clara. Em termos de poesia da antiguidade ou das poéticas da antiguidade, como nós estamos falando, não há essa distinção que eu estou fazendo entre o sujeito autor e o sujeito do texto, tá? Porque a autoria, nos termos que nós estamos falando hoje, é uma ideia moderna de individualidade. Quando eu falo do poeta Homero, não há uma separação na autorictas, né? Eu falo de Homero simultaneamente como pessoa e poeta. Aliás, quando ele fala poeta, é uma coisa só. Diferentemente da poesia moderna, quando a gente vai falar de eu lírico, que daí já não é mais o eu do sujeito, é uma projeção da linguagem, né? Nesse sentido, em termos da autopsicografia, nós teríamos essas três dores com uma pequena diferença, né? Enquanto na lógica da antiguidade do Horácio, as duas primeiras se convergiriam em uma só, que é a dor do poeta, e a segunda dor é a nossa, né? A do Horácio. E no caso do Fernando Pessoa, na modernidade nós já temos três, né? Qual que é a diferença? Houve uma cisão aqui entre a aesteses, a poieses e a aesteses, né? Elas, para nós, já se dão modernamente como duas instâncias virtualmente separadas. Bem, por que eu estou dizendo isso? Porque, de alguma forma, o Horácio está adiantando para nós uma espécie de estética da recepção. Ele está claramente dizendo que um poema não tem beleza em si se ele não causar beleza em termos de impacto no seu público. Por isso que eu falei para vocês que a experiência é homogênea também na recepção, né? Isso eu acho que é um problema para nós, no sentido negativo, né? Se a gente continuar, e essa é uma diferença das poéticas clássicas para as poéticas modernas e contemporâneas. Enquanto no Horácio, essa homogeneidade, ela também se transmite para uma experiência de homogeneidade na recepção, em termos modernos e contemporâneos, isso não nos serve mais. E eu poderia dar um exemplo, ou raciocinar melhor isso, em termos de educação estética, né? Por que, em geral, alguns de nós sofremos frustração ao ensinar literatura na escola? Porque ou a gente espera que a turma de leitores alunos tenham a mesma recepção aos textos que nós, leitores individuais, tivemos, ou que eles tenham a mesma recepção que a crítica hegemônica que o livro didático, em geral, transmite, propõe que eles tenham. É simples. A gente tem essa experiência com qualquer pessoa. Pega e lê uma coisa que você ama para muitas pessoas. Em geral, a situação é frustrante, porque a gente fica com cara de tacho. Enquanto a gente fala apaixonado pela coisa, os outros ficam assim, e daí? Né? É óbvio que no universo da sala de aula, quando a gente tem muitos alunos, é possível haver uma percentagem deles que se identifiquem conosco e partilhem da emoção daquele texto. Agora, não significa que aquele texto tem um elemento essencial e que aqueles iluminados são os iniciados e os outros são os mal educados, no sentido platônico, né? E vejam que, em alguma medida,
um certo ensino de literatura tende a fazer isso, historicamente, com os sujeitos dentro da escola. Por quê? Ao não representá-los como indivíduos, ou não causar necessariamente impactos de modo homogêneo e hegemônico, o que, o que não deveria ser sequer presumido, né? Já que a gente está falando de uma experiência artística, mas vamos seguir o raciocínio. Se houver a presunção de homogeneidade na recepção, é óbvio que vai haver frustração da parte do educador. Por quê? Porque a gente estaria repetindo um valor homogêneo, hegemônico, totalizante, ao mesmo tempo que estamos lidando com sujeitos que são heterogêneos, contra-hegemônicos, parciais, não totalizantes. Né? Também de forma radical, e daí eu estou sendo radical de propósito, né? Um ensino de literatura deveria ser radical a ponto de que cada aluno lesse a literatura que lhe causa impacto. Só que isso também criaria uma totalidade ao inverso, que também seria fascista e autoritária. Por quê? Porque ela negaria a diferença. Nesse sentido, um ensino de literatura não ideal, mas mais plausível, nos termos da nossa conversa, ele precisa dialogar entre esses valores homogêneos da tradição, que são historicamente repassados, e os valores heterogêneos dos seus leitores. Ou seja, eu devo me dispor a ensinar literatura esperando que nem todos os meus alunos gostem dos textos com os quais nós estamos trabalhando. Inclusive porque se todos eles gostarem dos textos, alguma coisa deve ter, em geral, de problema. Há uma tendência muito grande, agora sou eu, Wellington, falando, que os textos que todo mundo gosta, normalmente são textos ruins. Né? São textos com uma coisa mais superficial, de autoajuda. Porque, vejam, quanto mais superfície, mais autoajuda, maior impacto ele causa, porque ele é tão abstrato que ele pode servir para qualquer pessoa. É tipo texto de horóscopo, né? É aquela projeção que o leitor faz. Hoje você se sentirá bem. É óbvio que em algum momento do dia eu vou me sentir bem. Hoje você se sentirá mal. Gente, a gente está no Brasil, não tem como não se sentir mal ao longo do dia. Então, é óbvio que o horóscopo vai fazer sentido, né? Você encontrará o amor da sua vida. Ora, se eu não estava procurando até aquele momento, acredito no horóscopo e vejo que vou encontrar meu amor, querida, eu vou sair assim, né? Porque é hoje que eu vou encontrar. Então, eu vou projetar. É igual aquele fenômeno de quando a gente olha aquelas manchas na parede e vê as coisas, né? É a nossa psique projetando o que a gente deseja. Isso também acontece em termos de literatura. Mas, apesar dessa opinião que eu expressei agora, também não quero ser escroto e dizer que texto bom só é texto difícil ou que não atinja todo mundo. Né? Não entendam como isso. Estamos procurando aqui uma justa medida que não seja totalizante nem na homogeneidade e nem numa heterogeneidade radical. Né? O heterogêneo é mediado e algo em comum deve haver. Esse em comum também não deve cair numa ideia superficial de beleza, né? Tem gente que vê beleza na flor, tem gente que vê beleza nos espinhos. Então, é preciso entender que a flor é composta de tudo isso, não apenas daquilo que historicamente foi atribuído como uma imagem bela. Né? Deixa eu ver as respostas e as perguntas de vocês aqui para eu poder responder antes que fique anacrônico demais. A Marisa comentou o seguinte: acredito que um autor sempre terá influência, embora muitos possam não reconhecer. Seria incorreto chamar de releitura de um padrão literário de decomposição ou de deformação? Não é incorreto falar em releitura, Marisa, mas eu acho que releitura é o exercício didático que a gente faz com a obra de arte, por exemplo, em sala de aula. Né? O que um escritor, em termos modernos,
mas também em termos antigos, se a gente pensar na lógica da imitação, do engenho e da arte. Faz, não é uma releitura do passado nesse sentido pedagógico que eu acabei de falar, seria muito mais uma desleitura do passado nos termos que o Harold Bloom chegou a posteriori no seu desenvolvimento teórico. O que significa isso? De fato, em termos de uma lógica transdiscursiva ou interdiscursiva, todo discurso, em alguma medida, remete a outros, né? Então, quando um poeta hoje se dispõe a escrever um soneto, mesmo, e obviamente, impossivelmente ele terá lido todos os sonetos do mundo, mas ao escolher escrever um soneto, ele direta e indiretamente está dialogando com todos os sonetos já escritos na história da humanidade, né? Mesmo que ele não tenha lido, mesmo que aquela referência não seja consciente, e assim por diante. Por quê? Porque a simples escolha da espécie, da forma literária, implica em diálogo, né? Implica em trânsito interdiscursivo. Agora, o que eu acho que é válido a gente pensar é que será que a decomposição formal ou a deformação não seriam formas, entre aspas, naturais na dinâmica da criação literária? Porque, veja, toda vez que um escritor cria um novo texto, a menos que ele esteja repetindo integralmente o texto anterior, ele sempre está deformando ou decompondo a tradição. E se a gente pensar no Borges, em termos do Pierre Menat, autor do Quixote, que é um ensaio genial, mesmo a repetição, palavra por palavra, também é criação nova, né? Porque o que, imagino que a maior parte de vocês conheça esse ensaio, mas quem não conhece deve procurá-lo, se chama Pierre Menat, autor de Quixote, em que um escritor, o Pierre Menat, se propõe a escrever o livro do Cervantes, né, o Dom Quixote, exatamente como ele foi feito. E ele começa a escrever. E ele começa a escrever exatamente as mesmas coisas que estão escritas no Quixote do Cervantes. Mas a ideia é de que o Quixote do Pierre Menat é mais original do que o Quixote do Cervantes, ainda que tenha as mesmas palavras na mesma ordem. Por que ele é mais original? Na defesa da lógica do texto, enquanto para o Cervantes teria sido natural escrever naquele espanhol do século XVI, para o Pierre Menat é um esforço intelectual muito grande criar exatamente aquela linguagem, que não é a linguagem dele. É claro que o Borges está criando um paradoxo para nós, né? Ele publica o texto como se fosse um ensaio, o texto a priori vai ser recebido não como uma ficção, mas como as pessoas vão acreditar que existe um Pierre Menat, que ele está tentando escrever novamente o livro do Cervantes. Hoje em dia a gente já lê ele como esse híbrido de ensaio e ficção, então há uma proposição intelectual ali, mas também há literatura sendo criada. Mas isso serve para que pensemos o seguinte, na esteira da pergunta da Marisa. Mesmo a repetição integral, a depender do modo como ela é feita, ela também é um ato criador, né? Se vocês tiverem curiosidade para ler a esse respeito, eu recomendo um livro do Leonardo Villaforte, chamado Escrever Sem Escrever, em que ele faz uma apreciação de várias teorias da chamada escrita não criativa, que são textos que se propõem a criar literatura a partir de textos que já existem, repetindo eles. Tem um texto que eu gosto bastante, de um poeta, se eu não me engano, o nome dele é Rafael Sasaki, o cara que fez isso. Ele pega o menu de arquivos do Windows, aquele C2 pontos, a lista do código de todos os arquivos que tem no computador dele, e ele coloca isso num livro.
E o livro é isso. Chama-se Minha Autobiografia. É isso, é a lista dos arquivos que tem no computador dele. Né? Vejam, o que importa aí não é exatamente o conteúdo da criação, mas o gesto criativo. Uma coisa muito parecida com como a que o Duchamp fez quando criou a Fonte, que é aquela obra de arte famosa por ser um mictório assinado. Né? Aí, terminando, então, o raciocínio para te responder, Marisa, tem uma diferença aí entre o gesto criativo, que tem consciência sobre essa criação e brinca com ela, fazendo esse deslocamento, essa deformação ou recontextualização, em comparação a um exercício ingênuo de copiar o poema do escritor, por exemplo, né? Que é uma coisa que todos nós fazemos em um determinado momento da vida. Né? Então, isso tem a ver com a ideia de arte que está em jogo, né? Com os dispositivos artísticos que estão em jogo. Haverá artistas que vão explorar isso ad infinito, né? Eles não vão criar nada em termos de antiguidade de uma coisa original. A criação deles vai ser só, entre aspas, só o deslocamento do que já existe para novos lugares. Eu não vou lembrar o nome do artista agora, porque a minha memória anda muito ruim, mas teve um artista na Bienal, acho que, não sei se foi 2018, também sou péssimo com datas, mas se vocês digitarem no Google, vocês vão localizar. É um cara que pegou um muro, se não me engano, da cidade de São Luís, no Maranhão, que tinha um anúncio, ele recortou o muro, literalmente, né? Uma equipe foi lá e cortou o muro, e o muro foi transportado, um pedaço dele, né? Foi transportado para dentro do pavilhão de exposição. Essa era a obra de arte. Né? Vejam, ali o imperativo criativo ele não está no tijolo, na imagem em si, mas no dispositivo autoral de recortar a realidade e levá-la para dentro do museu. Ele faz isso com um procedimento semelhante ao que fez o Duchamp, só que com um envolvimento político maior, né? Porque o lugar de onde ele vai tirar a imagem tem todo um contexto que é relevante. Mas, ainda que seja uma repetição, Marisa, veja como ela tem uma dimensão política no seu ato criador que é diferente de uma releitura ingênua. Né? Eu sei que a sua pergunta não falou dessa releitura ingênua, eu só usei esse termo para diferenciar essa consciência criativa de uma reprodução acéfala dos textos. Tá? A Ruth perguntou se o belo para o Horácio seria algo que provoca catarse. Sim, exatamente isso, Ruth. O belo não reside nem na coisa em si e nem só na sua recepção, mas no ato, e daí já somos nós interpretando, né? Mas no ato dialético que existe entre as duas coisas. Entretanto, a boa poesia para o Horácio só é boa se ela conseguir criar o efeito de belo em nós. E daí vem todo aquele raciocínio, né? O efeito de belo para o Horácio também é homogêneo, de modo que não basta o artista ser bom em criar o efeito de belo, mas ele tem que ser suficientemente bom para evocar no público essa sensação. Isso é um problema para nós, né? Porque a gente não consegue mais pensar em textos que tenham um impacto catártico homogêneo dessa forma. Eu não sei dizer nem se isso é possível na época do Horácio. Talvez sim, porque a gente está falando de um público leitor muito restrito, só saberia ler quem tivesse uma educação clássica, né? Ou seja, que tivesse aprendido as artes do trivium e do quadrivium, ou seja, que entendesse de humanidades em sentido complexo, que fosse capaz de ler e de, obviamente, sorver essa poesia, até porque essas pessoas aprendiam a ler com base nos modelos dos poetas da antiguidade, né? Então, esses valores eram educados formalmente, como ainda a escola tenta fazer até hoje. De modo que, se o sujeito fosse educado para tanto, a possibilidade de ele ter uma percepção homogênea se faria um pouco maior, mas porque eram menos pessoas.
né? Em termos de modernidade, a pulverização das poéticas, ela vai corresponder a uma pulverização das recepções, né? A gente já não está mais falando de uma arte que consiga se propor como universal, ainda que os valores da universalidade estejam no bojo de muitas discussões críticas, né? Tem muita gente que tenta elevar literaturas que são marginalizadas a parâmetros homogeneizantes, para dar a ideia de, como o próprio verbo diz, de elevação, né? Como se essas literaturas precisassem disso. Aí você remonta à discussão anterior que fizemos. Uma relativização dos valores resolveria esse impasse? É uma pergunta que se deve fazer. Mas sim, como a sua própria pergunta disse, implica em uma catarse, implica em uma recepção com um efeito, né? O Felipe comentou o seguinte: tudo que é verdadeiramente grande, bom e belo é inverossímil, pois é extraordinário e, no mínimo, suspeito. Ele está lembrando aqui de Schlegel, né? Veja, é extraordinário no sentido divino, né? E isso é bastante platônico. Quer dizer, para se alcançar a divindade que é inominável, somente o mais alto grau de elaboração fantasiosa, né? Você não conseguiria nunca chegar a isso, né? Vocês podem perceber que toda obra que se propõe como representação dessas noções, ela tende a uma fantasia criadora, né? Por exemplo, peguemos a pintura até o século XVIII. Ainda que com limitações técnicas, ela tende a ser totalizante, né? Como nós vimos numa aula anterior. Então, quando o pintor pintava uma cena, essa cena precisava ser uma narrativa, e a narrativa precisava toda estar comportada no sentido de caber dentro do retângulo da pintura, né? Nada podia estar fora daquilo. Isso é uma visão totalizante. Tudo precisa caber dentro do quadro, e por si só isso já é extraordinário, né? Extraordinário por quê? Porque a experiência cotidiana humana, ela é parcial, sempre. Qual que é a experiência total? É a experiência divina. Então, você encontraria isso, por exemplo, na recepção do êxtase de Santa Teresa, onde você tem um gozo, ele é sublime, né? Ela está com uma cara de prazer quase carnal. Mas por quê? Porque essa noção de gozo é de uma elevação suprema, que seria justamente em direção a esse inominável da divindade. Por vezes, esse inominável vai ser associado à morte, como é o caso da expressão francesa para o gozo de ordem sexual, que é a petite mort, né? Quer dizer, é uma pequena morte. Gozar é uma pequena morte. Por que morte? Porque é suspender-se desse estado humano, material, deteriorável, e elevar-se a um lugar divino. E eu concordo com o Schlegel e com o Felipe. Normalmente, no mínimo, suspeito, né? Toda verdade universal tende a ser suspeita, mesmo a da física. Tudo bem até aqui? Nossa, já são 8h30. Alguma dúvida? Se quiser falar no microfone, pode falar, Isa. Porque eu digito bem devagarzinho. Pode falar. Tem como você criar uma forma mais dicotômica para a gente conseguir diferir entre a proposição horaciana e a proposição aristotélica? Por favor. Se não tiver, tudo bem. Fala, Isa, não rola, para de inventar. Não, tem. Você só vai ter que ir anotando conforme eu vou falar. Porque quando eu preparei a aula, eu podia ter feito isso, mas não fiz. Eu podia ter feito um esquema colocando em que eles parecem, em que eles divergem. Mas já vou deixar o primeiro repetido para ficar claro, né? Eles convergem numa noção de totalidade em relação à poética, ao ato criativo, né? E essa totalidade
ela é convergente em termos do uno, daquilo que é a verdade, o belo e o bem. Eles divergem nos valores que vão conformar a aparência desse uno. E divergem por quê? Na verdade, divergem porque o Horácio se diferencia do Aristóteles. Né? Não é porque eles estão falando de valores diferentes, é porque o Horácio implica valores que não estavam no Aristóteles. Tá? Então, a divergência é porque nós enxergamos ela como divergência. Mas não é que o Aristóteles diz uma coisa e o Horácio outra. Não. É que enquanto o Aristóteles não previu o valor em termos da aparência da composição, o Horácio vai ditar esses valores na aparência da composição. Em que aspecto? Na conformação / deformação dos gêneros. Vocês percebam que isso estava no Aristóteles quando ele criava as categorias. Né? Então, ele dizia que o gênero trágico melhor realizado está no Sófocles, no Édipo. O que ele acha dos outros tragediógrafos? Eles estão fazendo tragédia. Ela só não é boa e exemplar como o Édipo do Sófocles. Mas ele não fala em termos de deformação da tragédia. Enquanto o Horácio, não. O Horácio é claro. Se você quiser um poeta quiser criar uma determinada espécie, ele precisa ser coerente em relação ao tom que essa espécie deve ter. Ele precisa se conformar à espécie. Ele não pode deformá-la. Por quê? Porque é como se o Horácio fosse mais exigente que o Aristóteles. O belo para o Horácio é muito mais palpável do que o belo para o Aristóteles. Vocês podem perceber que o Aristóteles não faz uma doutrina da beleza. O Aristóteles se limita a dizer que a beleza está na natureza, e daí ele diz para a gente, todos os atos humanos são naturais porque são imitativos. Ou seja, se nós imitamos a natureza e a natureza é bela, as nossas imitações são belas. Umas mais belas e outras menos. Mas nunca há um oposto em relação a isso. No Horácio, não. No Horácio, ou você representa a natureza com beleza, ou você deforma a natureza. E não é à toa que vocês podem perceber em Grau que quando a gente chega no Longino, o Longino vai fazer um tratado inteiro sobre a beleza, no do Sublime, e aí ele vai dizendo, vocês podem perceber que ele vai enumerando. Olha, a beleza se realiza de acordo com 5 dispositivos, o da composição, o das figuras retóricas, e ele vai dizer quais figuras retóricas são belas. Então ele vai falar lá, o hipérbato é bonito, ele tende ao sublime. Onde? Quando ele faz isso, isso e isso. Quando ele não é bonito, ele estraga tudo. Aí ele vai dar o exemplo, né? A parte legal que eu acho do Longino é que ele diz assim, eu não vou ficar citando exemplo para você, porque o fulano já fez isso, e fez mal. Ele fala isso logo no começo, vocês devem lembrar. Aí ele fala, não devemos acusá-lo, né? Porque o seu esforço era muito bom. Primeiro ele fala que o cara fez um trabalho ruim, depois ele elogia e diz que tudo bem, aí depois ele vai lá e dá os exemplos do mesmo jeito. Por que eu acho engraçado isso hoje? Porque nós já estamos descobrindo o modo retórico do Longino agir. Né? Ele primeiro critica, ele primeiro morde, né? Depois ele assopra e depois ele vai lá e faz melhor, do ponto de vista dele. Isso é uma forma retórica de agir. Né? Muitos de vocês já passaram por bancas de mestrado e doutorado, de qualificação ou defesa. Já devem ter visto que uma estratégia retórica dos arguidores, em geral, queria começar dizendo que o seu trabalho está muito bom. Quando a pessoa começa dizendo isso, você já sabe o que esperar. É porque o que ela vai falar depois não está muito bom. Né? Ela começa elogiando para te acalmar e depois ela vem te destruir. É um dispositivo retórico.
né? Você Então, faz isso? Você faz isso? eu não faço assim, não. Eu não faço assim, não. Eu faço pior. Faz pior. O Eric tá sabendo. Faz sim, que na minha entrevista ele fez. Não, eu faço assim. Todo mundo te dedou. Todo Mas mundo te dedou. é um dispositivo retórico, gente. Quer dizer, quando... Porque, veja, o orador que faz o contrário, ele tende a te preocupar. À medida em que, se ele primeiro faz a crítica e depois te elogia, o que tende a ficar na ordem do discurso? O último argumento tende a ser aquele que é mais forte e reforçado na conclusão, na síntese. Isso costuma acontecer, né? Em momentos de avaliação, o que o orador tende a esperar do sujeito que está sendo avaliado? Não que ele se envaideça com os elogios, mas que ele se preocupe com as críticas. É por isso que o elogio vem primeiro, né? Porque primeiro você precisa estabelecer, olha, quem já esteve na minha banca deve ter percebido que eu costumo falar o seguinte: você cumpriu com os requisitos para aprovação no seu relatório de qualificação, por exemplo. A primeira coisa que eu falo, primeiro para tranquilizar a pessoa, falar, fulano, você vai ser aprovado no que diz respeito a mim. Mas, para que isso aconteça, aí vem a crítica. Você precisa prestar atenção em A, B, C, D, E. O que a pessoa vai ficar prestando atenção nessa ordem retórica? Como eu já disse que ela cumpriu um requisito, eu estou dando a reforçar que ela precisa prestar mais atenção naquilo que eu estou exigindo como cobrança, não no elogio que eu fiz em primeiro lugar, né? Porque o segundo argumento tende a ser mais forte. Isso numa arguição. Um gênero, se vocês pegarem a forma do sermão do Padre Antônio Vieira. No caso do Padre Antônio Vieira, não funciona assim. Ele precisa começar com uma tese que ele vai defender, mas por quê? Porque o sermão é um gênero fechado, diferentemente da arguição, que tende a ser uma forma composicional aberta, porque a arguição é um diálogo, ela tem a resposta do aluno, né? O sermão tende a ser, pelo menos o sermão ao modo do Vieira, né? Ele é fechado, ele tem começo, meio e fim, ele é longo, né? E ele precisa primeiro, logo no início, trazer a tese que vai ser defendida. O que ao longo do sermão vai ser desenvolvido? As antíteses. Mas as antíteses não são mais fortes do que a tese. Elas não podem ser. Por quê? Porque a tese precisa vigorar, né? Então, ele vai... Vou falar do sermão de Nossa Senhora do Ó, que eu mais gosto e sempre vem à minha mente. Ele vai dizer que Nossa Senhora do Ó recebe esse nome por conta do momento da vinda de Cristo, né? O Ó significa a surpresa da anunciação, né? Ó, de surpresa, quando o anjo anuncia que Maria está grávida do Filho de Deus. O Ó é o círculo da barriga. O Ó é o círculo do mundo, porque na elaboração que o Vieira está fazendo, na barriga de Maria, todo o planeta está comportado lá dentro, né? E isso é um paradoxo, porque como o Filho de Deus é parte da unidade, então você tem a Trindade que é a unidade, com ele toda a existência estaria comportada na barriga dela, né? Isso é um paradoxo, por quê? Porque em termos humanos, se ela está no mundo, não faria sentido o mundo estar dentro dela. Mas no sermão do Vieira, ele está porque Deus está nela. E depois o Ó do momento da dor do nascimento, né? Porque afinal ela é humana. E o Filho de Deus se materializa em carne, né? Como um humano. Essa vai ser a tese que vai ser defendida. E daí ele vai falar sobre o impacto do tempo em relação a isso, etc. Especialmente das formas de amor, assim como no Sermão do Mandato. Feito isso, ele vai começar a elaborar as antíteses, né? Uma das antíteses foi essa que eu falei para vocês. Como assim o mundo está comportado dentro da barriga dela se ela está no mundo? Então, vai ter um momento do sermão inteiro
que ele vai elaborar teologicamente por que dentro da barriga de Maria estaria comportado todo o universo. E ele vai desenvolver isso. É uma estratégia do sermão, porque como o sermão, ao modo do Vieira, é um gênero, é uma forma composicional fechada, ela não dá abertura para o espectador. Se ela não dá abertura para o espectador, é uma forma que tem que prever dentro dela o que o espectador poderia se perguntar. Então, o sermão precisa se antecipar em relação ao seu interlocutor. É muito parecido, por exemplo, com um discurso político, né? A depender da forma do discurso, vocês podem perceber que o político ou o professor tendem a responder as perguntas antes dos alunos perguntarem elas. Inclusive, a gente tende a falar isso verbalmente, né? Então, mas vocês podem estar se perguntando tal coisa. Eu não sei se vocês estão se perguntando aquilo, né? É o orador que pressupõe a dúvida do interlocutor e antecipadamente tenta respondê-la. No sermão, isso precisa ser feito porque você não tem interlocutor. E vai ter outras formas composicionais, literárias ou não, que também vão explorar isso. Eu falei disso só lembrando para vocês, porque a Isabela me pediu para lembrar de um quadro de convergência e divergência entre o Aristóteles e o Horácio, e eu falei que no campo das divergências, o Horácio tende a ser mais específico nos valores de conformação aos gêneros do que o próprio Aristóteles fazia. Certo? Respondi, Isa? Ok, nos próximos quando eu falar isso, eu vou me atentar para repetir, para tentar criar essa listagem com vocês. Mais alguém? Intervalo? É isso que eu pensei. Como já são 8h40, e vocês sabem, se me deixar, eu vou falar muito, sugeriria que nós fizéssemos um intervalo agora, são mais ou menos 8h40, vou colocar 9 horas para vocês e eu podermos descansar um pouco, e daí eu retomo falando adiante, e inclusive a depender das perguntas de vocês, vai ser bem breve, porque eu só tenho mais 4 apontamentos para fazer no texto. E daí, se der tempo, eu já conecto com um diálogo do poema do Drummond, do Farewell. Tá? A Marisa lembrou aqui da lista, eu vou colar o link para vocês do formulário, para vocês assinarem a lista de frequência de hoje. Ok? Professor, Oi, Márcia. o senhor pode esclarecer depois algumas dúvidas sobre o trabalho final? Posso sim. Se você Então, quiser, tá eu bom. posso fazer isso agora.